Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós estamos falando da Lei 11.340 do ano de 2006, a famosa Lei Maria da Penha. Nós estamos caminhando agora para o final, para o encerramento do curso. Infelizmente, não teremos tempo de falar sobre todos os artigos que eu havia separado. Contudo, eu disponibilizei a lei para vocês no material. Espero que leiam, porque toda lei é importante. Contudo, há alguns artigos que ele é mais voltado para assistentes sociais, pessoas do SUS, mas assim, toda lei ela é importante. Espero que vocês leiam. E os artigos, aqueles artigos que eu havia falado, no bloco anterior, na aula anterior, também estão todos comentados no nosso material. Eu quero muito que vocês leiam, eu quero muito que vocês acompanhem a aula com o material. Agora nós vamos falar sobre as medidas protetivas de urgência e, se der tempo, nessa aula ainda, que é a 17ª aula, nós iremos falar sobre o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Bora lá, vamos lá. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Começando, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da lei, o juiz poderá. Primeira observação que nós temos que fazer com relação a esse artigo. Quem aplica as medidas protetivas de urgência? É o juiz, é a autoridade judicial. É o juiz que aplica as medidas protetivas de urgência à mulher. Não é o delegado e não é o promotor de justiça. Outra observação, poderá aplicar, não está dizendo que ele deverá aplicar. Fica a critério do juiz conceder ou não as medidas protetivas de urgência à mulher. Lembra que nós havíamos falado no bloco anterior que eu disse, gente, cuidado, o delegado ele não requer as medidas protetivas, ele somente envia o expediente de forma apartada ao juiz, e o juiz ele decide no prazo de 48 horas. Então, a vítima, ela vira para a autoridade policial, ela vira para o delegado e fala, olha, eu quero as medidas protetivas de urgência. O delegado formaliza e envia para o juiz. Envia de forma apartada, ou seja, separada. E o juiz irá decidir no prazo de 48 horas se concede ou não as medidas protetivas de urgência para a mulher. Também, eu disse aqui que é óbvio que a mulher não vai chegar na delegacia e vai falar, eu quero as medidas protetivas de urgência. Não. Embora muitas mulheres elas saibam dessas medidas protetivas de urgência, muitas não sabem, muitas por causa da sua simplicidade ou por causa da falta de informação, elas não têm acesso às informações contidas na lei. Então, cabe à autoridade policial, cabe ao delegado informar a mulher quais são as medidas protetivas e qual o procedimento que ela deve adotar para que essas medidas protetivas sejam concedidas ou não. Então, lá na delegacia, o delegado vai explicar para a mulher o que são essas medidas protetivas, quais são essas medidas protetivas, quais as formas que elas podem ser aplicadas ou não. Elas podem ser aplicadas de forma simultânea, pode ser de forma isolada, pode ser de forma cumulativa, pode ser uma ou outra, ou pode ser todas, só que fica a critério do juiz decidir ou não. A mulher, a ofendida, após a explicação da autoridade policial, após a explicação do delegado de polícia, gente, autoridade policial e delegado são a mesma pessoa, autoridade judicial e juiz são a mesma pessoa. Então, após ali a explicação do delegado de polícia, ele vai falar para a vítima, você quer as medidas protetivas? Se sim, ele vai fazer o expediente apartado, manda para o juiz e o juiz irá conceder ou não no prazo de 48 horas. Aí, aqui, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que aqui está dizendo? Que quando chega lá no gabinete do juiz, quando chega lá para ele o expediente em apartado, ele vai verificar se realmente ele olha lá o expediente lá, ou em apartado, ele pega lá e olha, aqui tá
aqui está o expediente do delegado, eu vou verificar se realmente houve ou não a violência doméstica e familiar contra a mulher. Se ficar constatado que houve a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz vai analisar a possibilidade de conceder ou não as medidas protetivas de urgência contra a mulher. Caso ele conceda, quais são essas medidas protetivas? Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Isso aqui é principalmente para aqueles que necessitam da arma para fins profissionais, os próprios delegados de polícia, policiais militares, agentes da polícia civil, policiais penais. Muitas das vezes, Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Esses policiais, eles cometem violência doméstica e familiar contra as suas companheiras, contra as suas esposas, só que eles necessitam ali da arma para poder exercer o seu ofício. O que o juiz faz? Ele suspende ou restringe o porte de armas desses profissionais. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância. Gente, então o juiz ele não fixa, não é o limite máximo de distância, é o mínimo. Mínimo 250 metros, mínimo 300 metros. E não é só com a ofendida, é também com as testemunhas e com outras pessoas da sua família. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive cartas, inclusive telegramas. Gente, é importante falar isso, porque isso costuma cair em concurso. Examinador pode perguntar. Então, hoje nós sabemos que o meio de comunicação é o que? São as redes sociais. Contudo, pode acontecer de o agressor tentar comunicação com a vítima através de uma carta, através de um telegrama, através de um fax, entendeu? A gente eu tenho que trazer para vocês essas possibilidades. Frequentar determinados lugares, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvir a equipe de atendimento multidisciplinar. Então, nesses casos, vai ser ouvido um psicólogo, vai ser ouvido um assistente social, prestação de alimentos provisórios, ou seja, o juiz ele pode conceder à mulher alimentos, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Aqui o juiz vai analisar o perfil psicológico do agressor, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. E as medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias que exigirem devendo ser providenciada e ser comunicada ao Ministério Público. Então, gente, se as medidas protetivas de urgência elas não forem suficientes para proteger a mulher, poderá ser requerida outras medidas. É isso aqui que diz o parágrafo 1º do artigo 22. Ou seja, as medidas protetivas de urgência não são um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Pode ser concedida outras medidas protetivas de urgência. E como essas medidas protetivas de urgência, elas são fiscalizadas? Através do botão do pânico. Lá no artigo 9º, parágrafo 5º, eu vou voltar aqui no meu material,
No artigo 9º, no parágrafo 5º, diz o seguinte: os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparado por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Ou seja, é o botão do pânico. Ele é concedido pela Justiça. Se a vítima estiver amparada por essas medidas protetivas e ela se sentir ameaçada, ela dispara esse botão do pânico e a polícia militar, imediatamente, ela vai até o local em que está a vítima. Muitos estados do Brasil já está em funcionamento esse botão do pânico, e esse botão do pânico, posteriormente, o seu custo tem que ser ressarcido pelo agressor, tá bom? Então, essas são as medidas protetivas de urgência. Prestem muita atenção com relação aos prazos. O prazo é de 48 horas. As medidas protetivas, elas são concedidas somente pelo juiz, não é concedido pelo delegado e nem pelo promotor de justiça. O delegado não pede medida protetiva para o juiz, ele apenas formaliza o expediente com o pedido em apartado. Quem pede é a ofendida, tá bom? Na próxima aula, na aula 18, na 18ª aula, nós iremos falar sobre o descumprimento das medidas protetivas, que é o primeiro crime que nós temos na Lei Maria da Penha e, por enquanto, o único, e posteriormente nós vamos encerrar o curso, tá bom? Muito obrigada e até daqui a pouco. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!